ao homem a liderança, mas a mulher tem o desejo de poder. Trabalhador. Sabe o que esse projeto está querendo dizer? Que você, como trabalhador, não pode escolher trabalhar mais. O que esses caras falam ali não é só questão de fé, é manutenção de poder. Enquanto a mulher é subjugada e o trabalhador e a trabalhadora se desgasta até a exaustão, eles usam a religião para convencer você de que sofrer é bonito, obedecer é nobre, que questionar é pecado. E hoje eu quero demonstrar para vocês como funciona essa lógica. A gente não vai ficar simplesmente no espiritual, mas a gente vai falar de ética, de filosofia e de realidade concreta. Então fica comigo até o final, bora movimentar a nossa consciência. Eu precisei sentir isso aí na pele. Até mais ou menos acho que uns 20 anos eu vivi profundamente a fé católica. E olhando hoje, aqui do lado de fora, eu concluo o seguinte: a fé não é uma simples experiência com Deus. Antes de qualquer coisa, ela é uma experiência psicológica e social. E ela é extremamente poderosa. Porque, pensa comigo, ninguém nasce acreditando em dogma religioso. A gente aprende isso, na nossa família, comunidade, igreja, na escola. A crença, primeiro, ela vem de fora. E na maioria das vezes, ela vem pelo medo. Com o cristianismo, principalmente. A gente ouve muito falar sobre amor, mas esse amor se sustenta pela ameaça, por exemplo, do inferno. Depois que a gente já está doutrinado, questionar, pensar na possibilidade de reflexão, começa a virar culpa, vira pecado. A gente trava e não consegue avançar em nenhuma reflexão sobre a nossa vida para além da vontade de Deus, da ideia de bem e mal, de castigo, salvação. E é aqui que entra o ponto político. Toda religião traz consigo uma moral e empurra na gente padrões de comportamento. Um manual de como a gente tem que viver. O problema é que esse manual quase sempre beneficia aqueles que já estão ali no poder, que já estão numa posição de liderança. Então você pega aí uns caras igual o Frei Gilson, o próprio Malafaia ali do começo do vídeo. Os dois têm linguagens diferentes, mas eles chegam no mesmo lugar. Submissão. Um fala da mulher obediente. O outro tá sempre fazendo joguinho político, tentando amenizar a exploração do trabalhador nesse sistema de merda que a gente vive. Só que nesses exemplos, o que os dois estão fazendo é transformando o sofrimento real, concreto, em virtude, em algo permitido por Deus ou algo até desejado por Deus. E a lógica é sempre a mesma. Obediência à palavra de Deus, que convenientemente é sempre interpretada por quem? Por eles, que incorporam uma autoridade divina. A gente precisa entender que nenhuma instituição atravessa séculos sem construir uma narrativa extremamente eficiente. Veja o que aconteceu nesses últimos dias. O próprio Vaticano, pelo Papa, pedindo perdão por ter sido lá atrás conivente com a escravidão. Fiéis mais fervorosos olham para isso e veem nisso uma humildade, ao invés de olhar com desconfiança, Por que lá atrás você foi conivente e agora você está pedindo perdão? Se a verdade de Deus ela é universal e eterna. Isso mostra pra gente como a religião lida com o poder e como ela controla o pensamento dos seus fiéis. A religião ela consegue sequestrar o nosso senso crítico porque ela desloca a esperança para fora da realidade concreta. Tá sofrendo agora, precisa agora de alívio, precisa agora de solução, mas a promessa tá sempre na vida eterna depois da morte. Isso é um mecanismo perfeito: medo, submissão e esperança. Então pensa aqui, quantas mulheres vivem relações violentas e continuam ouvindo que devem suportar, que tem que orar, pedir para Deus, para mudar seus maridos e ter paciência. Quantos trabalhadores chegam destruídos em casa depois de um dia humilhado de trabalho e ainda escutam que reclamar de uma vida assim é falta de gratidão com Deus, ou falta de fé e esperança que isso pode melhorar um dia. Então a dor vira um propósito divino, um teste de Deus, e isso produz um efeito psicológico brutal. E aí quando você começa a se questionar, o medo vem e bloqueia. Quando eu comecei a me questionar, eu passei exatamente por isso. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um conceito no cristianismo chamado pecado contra o Espírito Santo. É um pecado de rejeição a Deus. A ideia é a seguinte: você se converteu, você já teve uma experiência com Deus, você já viveu e caminhou na fé, você já experimentou a verdade da fé, e se por acaso você negar essa verdade, depois de ter experimentado a Deus, depois de ter conhecido a Deus, você então vai estar pecando contra o Espírito Santo. E eles chamam isso de pecado mortal. Isso me atormentou por anos e dificultou muito eu conseguir pensar, refletir sobre a minha própria fé. Mas eu tive coragem e eu consegui sair dessa. Eu tive contato com a filosofia e eu conheci uma coisinha chamada ética. Eu me dei conta que eu não preciso de uma vigilância sobrenatural para compreender o que é certo ou o que é errado. Não preciso acreditar num castigo eterno para defender
a dignidade humana. Mas antes da gente continuar, fortalece esse vídeo aqui, deixa um like, compartilha aí com alguém que, enquanto você tá assistindo, você tá pensando nela, porque ela vive aprisionada pelo medo religioso, e comenta aqui qual foi o primeiro questionamento que você começou a ter, ou as primeiras contradições que você começou a enxergar na sua fé. Você tá chegando agora aqui no canal, eu sou o Matheus Panta, esse aqui é o Panta Rei, se inscreve aí no canal e conheça a Comuna Panta. Voltando aqui pra ética, a ética ela não precisa nem de céu nem de inferno, o que ela precisa é de um olhar crítico para a realidade. O primeiro ponto dentro da ética que eu gostaria de apresentar para vocês é o consequencialismo. Uma ação não é boa porque uma autoridade divina decidiu. Uma ação é boa ou ruim pelos efeitos concretos que ela produz na vida das pessoas. Se uma crença faz alguém aceitar submissão, exploração, violência e sofrimento como algo sagrado, então a gente precisa analisar com calma as consequências concretas e reais disso. E é isso que nos leva ao materialismo. E o materialismo aqui não no sentido de consumismo. Isso é um outro conceito. O materialismo filosófico busca compreender a realidade concreta a partir daquilo que é material, sem precisar supor um mundo sobrenatural, transcendente, místico. O filósofo Karl Marx já enxergava isso quando ele estudava Epicuro, que é um filósofo da antiguidade. Epicuro defendia algo muito revolucionário. Ele tentava libertar as pessoas do medo dos deuses. Epicuro entendia que a felicidade e a tranquilidade só são possíveis quando a mente se liberta da superstição e desse terror religioso. Quando um pastor diz que sua exaustão na escala 6/1 é vontade de Deus, trabalhador! Epicuro responderia para você algo bem simples. Não, isso só é alguém usando o medo para roubar a sua paz, o seu tempo de vida e te convencer a pagar um dízimo. Já o filósofo Spinoza aprofundava isso ainda mais. Na sua obra sobre ética, ele argumenta que não devemos agir por medo de punição divina, mas pela expansão da nossa potência de viver. Ele chamava isso de conatos. A religião do medo faz justamente o contrário. Ela enfraquece a sua potência, faz você acreditar que tristeza, submissão e culpa são virtudes. Para Spinoza, liberdade nasce do entendimento das causas que determinam a nossa vida. Quanto mais você compreende as estruturas sociais, econômicas e psicológicas que moldam o que você é, mais livre você se torna. E Karl Marx vai trazer tudo isso para a prática política. Não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Mas aí alguém pode te perguntar assim, tá, mas sem Deus, sem uma moral, sem uma vontade divina, olhando tudo e dizendo o que pode e o que não pode ser feito, o que impede alguém de fazer o mal? E essa resposta é bem simples. Empatia. Consequências reais. Não faça ao outro aquilo que você não aceitaria que fizessem com você. Uma sociedade saudável depende da capacidade de cada um de reconhecer no outro a sua própria humanidade. Então precisamos ampliar nossa empatia para além das nossas convivências. Não apenas amigos, familiares, mas também para toda a sociedade. Os trabalhadores explorados, mesmo que você não conheça, você sabe que eles estão aí. Para aquela mulher silenciada ou que foi violentada dentro de casa. Para quem sofre porque nasceu numa estrutura brutalmente desigual. Então essa é a base de uma ética concreta. E para isso a gente não precisa buscar respostas num mundo sobrenatural. Olhando para os outros à nossa volta, vivendo, compartilhando, a gente consegue construir um sentido para a vida. A nossa luta é histórica, é material e humana. A verdadeira ética é aquela que aumenta a liberdade, a dignidade e o bem-estar, e que reduz a exploração, a violência, a opressão e a miséria. Muitas vezes a fé é usada como instrumento de medo, e ela serve para manter justamente as correntes que mantêm as pessoas aprisionadas nessas condições. E aí esse conceito eu gosto de chamar de ética concreta. Com ela a gente pode se libertar da superstição e do medo. Concluo te fazendo uma pergunta. Você acha que é possível uma espiritualidade sem Deus? Sem misticismo, uma espiritualidade baseada na vida prática, uma busca por sentido baseada na troca, na convivência, nas experiências. O que vocês acham disso? Deixa aqui no comentário, vamos conversar sobre isso. E venha conhecer o Comuna Panta. A gente tá para iniciar um clube de leitura, mas vai ter muitas novidades aí pro futuro. Link na descrição, no primeiro comentário fixado. Valeu, companheiro de devir, por você ter ficado até o final. E a gente se vê no próximo vídeo.